Iniciamos mais um encontro no qual estamos tratando sobre as moradas de Santa Teresa de Jesus. No último encontro, começamos a falar sobre a necessidade de manter o estado de graça. Uma vez que, se nós estamos pensando em progresso espiritual, evolução na vida da amizade com Deus, é preciso manter o estado de graça. Nós estamos utilizando esta obra de Santa Teresa de Jesus, o Castelo Interior, e estamos nas segundas moradas. Agora, propriamente, vamos utilizar esta obra para iniciar, então, a nossa reflexão. Eu convido você, então, que tem em mãos as segundas moradas. Esta segunda parte da obra, nós temos basicamente um único capítulo, onde Santa Teresa trabalha diversos pontos. E começando, Santa Teresa diz: muito importa a perseverança para chegar às últimas moradas. Este é um dado importante. Nós vimos todo o percurso espiritual das primeiras moradas do Castelo Interior e todo o desenvolvimento que ali ocorre. Ao passar para a segunda morada, como eu disse, não é uma coisa instantânea. Não é como se você dissesse, às 18 horas eu entrei nas segundas moradas. Você vive um processo onde, a partir deste momento, você tem uma sensibilidade espiritual maior. Aquilo que você não percebia quando estava nas primeiras moradas, ou seja, no início da conversão interior, você a partir de agora passa a perceber. Por isso, é um dado importante, que é necessário que nós perseveremos nesse caminho. E Santa Teresa recorda: muito importa a perseverança para você chegar até as últimas moradas, mas o demônio fará grande guerra. Evidentemente que Santa Teresa acreditava no demônio. Santa Teresa é católica. E na fé católica nós professamos e cremos na existência do demônio e o quanto o demônio quer nos perder e nos tirar do foco daquela finalidade para a qual fomos criados. Então, nesse caminho, se nós vacilarmos, se nós cairmos, levantemos para que, juntos com a graça de Deus, possamos chegar ao fim. Por isso eu tratei do instrumento fundamental para esse crescimento, que é a graça. A graça, através do sacramento da confissão, é o instrumento com o qual nós conseguimos aumentar um elemento fundamental: a intimidade com Deus. Nós estamos numa luta, evidentemente, contra o pecado mortal. Nós queremos avançar a partir de agora numa luta contra os pecados veniais, ou seja, aqueles pequenos pecados que a gente não chega a consentir. Não há, por exemplo, um ato deliberado da inteligência para cometê-lo, mas que nós vamos cultivando aqueles pequenos pecados, aquelas pequenas manias diárias e não conseguimos vencê-las. Então, esse é o primeiro passo: saber que nós precisamos, número 1, perseverar neste caminho, sabendo que não existe outro meio de chegar ao fim sem a perseverança. Segundo lugar, nós estamos numa guerra e o demônio quer nos fazer perder o foco. Ou seja, o demônio quer que a gente caia e no meio do caminho desanime, que no meio do caminho larguemos tudo e deixemos esta vida espiritual. Muitas vezes por uma tentação que se coloca na nossa cabeça de pensar: a santidade não é para mim, eu não fui feito para esse caminho de perfeição, para esse caminho de purificação interior. A santidade é para outras pessoas, as quais Deus concedeu e as quais Deus convida para viver nesta vida. Então, tendo consciência disso, nós vamos conseguir avançar. Eu tratei justamente de um elemento fundamental nesse progresso, que é
a sensibilidade espiritual que vai sendo aumentada em nós. A pessoa, a partir de agora, ela começa a ver na vida oportunidades para crescer no amor. Os pequenos detalhes da vida são ocasiões privilegiadas para um crescimento na amizade com Deus, numa intimidade maior e mais profunda com Cristo. São nos acontecimentos que nos cercam, nos acontecimentos da vida, que a pessoa vai percebendo a manifestação da vontade de Deus na sua vida. Por exemplo, eu sempre trato disso nas reflexões, de enxergar a doença como uma oportunidade para o crescimento do amor, onde de alguma forma a dor vai sendo um jeito, uma forma de Deus chamar a nossa atenção, uma forma de Deus nos convidar a aguçar a nossa capacidade de escutar o que Ele quer de nós. As pessoas mais iniciantes nesse caminho, quando se deparam com uma contrariedade, com alguma dificuldade, tendem a desanimar, tendem a se desesperar. Por quê? Porque aquela audição, ou seja, aquela capacidade de escuta, aquela sensibilidade espiritual ainda não está nela. Como ainda ela está movida pelas paixões, pelos sentimentos, quem está gritando dentro dela são as desordens das paixões, das emoções e dos sentimentos. Quando ela passa, portanto, a ter uma vida mais ascética, ou seja, de um sacrifício, de uma penitência, então Deus, através da graça, vai começando a agir nela, transformando a sua vida pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da Eucaristia, pela vida de oração, pela vida mais ascética. Então a sua sensibilidade espiritual vai aumentando e, portanto, ela vai percebendo nas profundezas do seu coração que Deus está convidando esta pessoa a dar passos na sua vida espiritual. É claro que existe dificuldades para que nós consigamos ouvir Deus diretamente a partir dos acontecimentos do nosso dia a dia. É claro que isso você precisa crescer e avançar muito na vida espiritual. Mas entender que todos os dias, ao nos levantarmos, ao iniciarmos o nosso dia, com as diversas atividades que nós temos que realizar, seja na nossa vocação própria, seja na comunidade, seja no nosso trabalho, enfim, onde quer que estejamos, tomemos consciência que se nós queremos avançar num caminho, numa via de crescimento espiritual, a primeira coisa que vai acontecer conosco é que, ao nos levantarmos todos os dias, nós seremos contrariados. A contrariedade é um passo importante para esse caminho. Então, para que a gente possa colher frutos maravilhosos e um crescente caminho de conversão, que Deus possa nos ajudar. Toma o segundo ponto das segundas moradas, aqui no livro, onde Santa Teresa chama a atenção para um aspecto. Então, nós estamos nas segundas moradas, capítulo único, segundo parágrafo. Diz Santa Teresa: nestas segundas moradas ou aposentos, trata-se de pessoas que começaram a ter oração. Então aqui Santa Teresa já nos apresenta um dado. A pessoa que está na segunda morada são aquelas pessoas que já começaram a ter verdadeira vida de oração. E entendem quanto lhes importa não ficar nas primeiras salas. Em geral, são almas que não têm firmeza necessária. Então, que é um dado. A pessoa, embora ela já tenha uma prática de oração, ela se dedique mais à oração, perceba a necessidade da vida de oração, ainda ela não tem firmeza necessária, ela não tem resolução. E a todo momento, ela corre o risco de estar ali negociando com o pecado, pensando na possibilidade, olha, vamos pecar depois,
o confessionário está ali para recorrer a ele e buscar o sacramento da misericórdia. Então ainda a pessoa não tem uma decisão definitiva. Embora tenha vida de oração mais séria, ainda não está disciplinada na sua vontade. Continua Santa Teresa. Essas pessoas não abandonam as ocasiões, o que é muito perigoso. Existe um ditado antigo que diz que a ocasião faz o ladrão. É justamente isso. A pessoa precisa se determinar a abandonar definitivamente todas as ocasiões que porventura possa levá-la ao pecado. Se não houver essa determinação, ela começa a entrar num processo de negociação. Ou seja, o processo de negociação do pecado é sempre um grande risco, porque como o padre Antônio Royo Marim, na sua obra Teologia da Perfeição Cristã, recorda, existe uma espécie de psicologia do pecado. Ou seja, nesta psicologia do pecado, o demônio vai como que nos tentando em coisas minuciosas, pequenas, que ainda aparentemente não são pecaminosas. Mas depois, quando nós percebemos a gravidade da coisa, já não existe a possibilidade de um caminho de volta, porque aquilo nos amarrou tanto, nos prendeu tanto, que nós não conseguimos voltar atrás. Continua Santa Teresa. Procuram de vez em quando fugir dos perigos, dos bichos, como Santa Teresa recorda, das paixões, o que é grande misericórdia de Deus. Conscientes de que devem afastar-se deles, estas almas não vivem em tantos perigos, porque já os conhecem. Por outro lado, sofrem mais do que nas primeiras moradas, a grande esperança de entrarem mais adentro. Por que a pessoa que está na segunda morada sofre mais do que está na primeira? Por quê? Porque como ela tem uma sensibilidade espiritual, ela tem uma facilidade maior de perceber a gravidade e o dano que o pecado proporciona. Logo, ela não quer ofender a Deus, mas ainda ela não conseguiu romper com o mundo. Ela está no mundo, ela está em Deus e ela vive esse conflito, ou diria, esse duelo entre Deus e o mundo. Sabemos que esse conflito é danoso e a pessoa não consegue permanecer por muito tempo dentro dele, né? Então, o que se faz necessário? Que essa pessoa intensifique a sua vida de oração, se determine a oração e continue nesse progresso da mortificação, seja por meio da paciência, cultivando pequenas virtudes, porque, por exemplo, a pessoa, ela, embora tenha um grande desejo de amar a Deus, ela seja interpelada, entusiasmada a se unir a Nosso Senhor, do outro lado, ela tem aquela desordem, que ainda é fruto dos pecados veniais, ou mesmo das desordens das paixões, em que ela está com o intuito vigoroso, firme, resoluto de se unir a Deus, mas do outro lado ela tem a assídia, ou seja, a preguiça. Eu quero amar a Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela preguiça, né? E a pessoa ali não consegue se determinar, né? Do outro lado, ela tem um grande desejo, por exemplo, de vencer a assídia, só que ela não consegue deixar aqueles pequenos prazeres, aquelas pequenas desordens das suas paixões, de, por exemplo, ficar lá no sofá 2 horas, daqui a pouco vai e toma um pote de sorvete, daqui a pouco vai lá com uma pipoca, enfim. Ela continua sempre sendo vencida por aquela desordem passional, de achar que ela precisa daquilo, e eu preciso me determinar para rezar, mas agora eu não estou com vontade, então não consigo ir, sabe? É uma frouxidão interior. A pessoa quer vencer, por exemplo, o pecado da raiva, mas aí ela não consegue suportar pequenas contrariedades e não consegue vencê-los. Ela quer cultivar, por exemplo, a paciência no coração, mas em pequenas circunstâncias se revolta, se rebela, não consegue suportar as dificuldades, não consegue suportar as contrariedades. Então, primeiro, tenhamos bons propósitos, mas lembremos que somente de bons propósitos e intenções
não será suficiente para o progresso, não será suficiente para o nosso caminho. Existe uma prática, uma fala dos padres ortodoxos, padres que se dedicaram ao deserto, que eles dizem que o demônio, eles são como cobras que bebem leite. Essa é uma frase que eles usavam muito, por quê? Porque o demônio, ele sempre percebe quando ele nos sugere alguma coisa e quando a gente consegue vencer aquela determinada coisa. Se ele percebeu que você venceu, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar te sugerir uma outra coisa para não te deixar em paz. Porque você pode ver, sempre as sugestões do pecado, elas causam agitações dentro de nós. Elas causam dentro de nós uma agitação interior. Então, quando você diz para ele, chega, eu não vou mais pecar, agora eu vou vencer os pecados. Os demônios, eles vão tentar de outro modo seduzir você para que você caia no pecado. Então, por exemplo, se ele te seduzia com uma tigela de leite, agora da próxima vez ele vai vir com uma tigela com leite condensado. Se você não cair, da próxima vez ele virá com uma tigela com leite condensado e com um pouco de chocolate. Ou seja, ele vai aumentando seduções para que possa levar você ao pecado. E sempre ele vai fazendo isso. Os demônios, eles não voltam na nossa vida à maneira que eles voltaram ontem, porque percebem que naquela tática não vai funcionar. Então eles virão com muito mais força para tentar te seduzir e te tentar levar à queda no pecado. E olha o que é interessante. Quando o demônio usa isso, ou seja, que ele começa a nos procurar com mais força nas tentações, Santa Teresa diz que isso é um bom sinal. Por mais estranho que possa parecer, a gente talvez pense, né, que avançando na vida espiritual, as coisas vão ficar mais fáceis. Engano. Quanto mais se avança, mais o demônio quer te tirar daquele propósito, daquela meta final. Então, o demônio, sabendo que nós estamos crescendo e que estamos evoluindo, ele virá com tentações muito mais fortes. Por quê? Porque ele ataca aqueles que querem buscar a Deus, aqueles que querem fazer o bem. E nós podemos resistir tudo na nossa vida, menos a tentação do demônio muitas vezes. Nas primeiras moradas, por exemplo, as pessoas que ainda estão começando o caminho espiritual nem conseguem resistir pequenas tentações. Cedem aquelas tentações com muita facilidade e não conseguem renunciá-las com o afinco que necessitariam, com o propósito que elas precisariam. Então o que elas fazem muitas vezes? Elas cedem, caem, buscam a confissão. Cedem, caem, buscam a confissão. Claro, a confissão é um instrumento que está aí à nossa disposição, justamente para que a gente possa começar sempre. Mas lembremos, na vida espiritual, no caminho do crescimento da vida da graça, nós somos guerreiros sempre com esperança de vitória, mas nem sempre vencemos, às vezes caímos. Na segunda morada, nós queremos agora ter uma esperança ainda maior de vitória. Por isso, o caminho da segunda morada é um caminho um pouco mais penoso, difícil, de renúncias, de luta. E o demônio vai sugerir sempre, para que a gente não mude de vida. O demônio quer sempre nos apresentar, aqui neste mundo, as satisfações terrenas. Porque as satisfações, os prazeres desta vida, são seduções com as quais ele se utiliza, justamente para nos fazer cair no pecado. Então aqui existe um cuidado, uma atenção que nós precisamos ter, é que não se deixe seduzir pelas seduções desta vida. Tudo nesta vida, como recorda o apóstolo Paulo, passa. A figura deste mundo passa. A figura desse mundo é ilusória. O demônio, embora tente nos iludir
com todo tipo de propaganda, precisaremos ter uma perseverança, uma resolução firme para lutar contra isso. Podemos fazer as coisas de sempre, pois a vida dura para sempre. Em um certo nível nós sabemos que se nós queremos progredir na vida espiritual, nós precisamos aumentar vida de oração e vida de sacrifício. Não tenha medo de dedicar-se, de empenhar-se, de esforçar-se cada vez mais para estar unido a Deus. Embora, às vezes, o nosso medo de começar a fazer mais sacrifícios, de oferecer mais a Deus, seja uma tentação muito forte do demônio de fazer a gente pensar que, mas isso pode afetar a minha saúde, isso pode me prejudicar. Existe, às vezes, uma preocupação meio desordenada na nossa cabeça em relação a essa questão de saúde. Porque ao mesmo tempo que você vê que a pessoa tem uma preocupação neurótica com a saúde, você vê que a forma como ela se alimenta não corresponde com a forma e o cuidado que ela tem para com a saúde. Então, assim, existe uma coisa meio desordenada. Você se alimenta de uma forma totalmente desordenada e do outro lado você tem uma preocupação com a sua saúde exagerada. Só que as coisas não estão batendo, existe um conflito aqui. Você precisa ter um cuidado zeloso com a sua saúde, evidentemente, porque isso faz parte da nossa vida cristã, mas também ter um cuidado fundamental com a forma como nós nos alimentamos. Então, esse é um passo importante. No caminho da vida espiritual, procure agradar a Deus, procure perseverar. Lembre-se que o amor vai começar quando a gente se determinar mesmo a amar Deus de volta, a ter firmes resoluções, a ter firmes propósitos de continuar unidos a Deus. Esta aula é, na verdade, um convite para que a gente possa perseverar no caminho e lembrar que o demônio, embora faça muito barulho, embora cause uma guerra interior dentro de nós, nós não podemos nos distrair da meta a qual nós queremos chegar. Deus abençoe você e que Santa Teresa de Jesus nos ajude nesse caminho de perfeição e de purificação. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.